Lemos em César de Esterbache, de livro 3, capítulo 26, uma lenda do século XIII que parece curiosa o suficiente para ser reproduzida com alguns desenvolvimentos extraídos de outras fontes. Mas o narrador piedoso e sincero que acabamos de citar era contemporâneo do fato, e estudiosos críticos reconhecem nele um escritor confiável. Um bom padre da região Colônia estava ocupado ouvindo as confissões de seus paroquianos, quase todos prontos para cumprir o dever pascal. No meio de suas funções solenes, ele viu entrar na igreja a se misturar com os fiéis um estranho robusto, com um rosto sombrio e moreno, que, evidentemente, vinha de longe, pois não se parecia nem um pouco com os cristãos da região. Esse estrangeiro não se ajoelhou, ficou orgulhoso por mais de uma hora, parecendo esperar sua vez de se aproximar do confessionário também. Seu olhar penetrante fez todos os penitentes olharem para baixo, o tipo de satisfação orgulhosa que animou seu rosto, quando um dos acólitos avançou em direção ao padre, deu lugar a todos os sinais de espanto quando viu o confessado levantar-se. O padre ficou intrigado. Mas ele concentrou toda a sua atenção nos deveres de seu augusto ministério. Quando todos os paroquianos foram despachados, o estrangeiro deu alguns passos rígidos e se viu diante do pároco, que em seu posto parecia estar esperando por ele. "Queres uma confissão, meu irmão?" ele disse. "Sim", o estranho respondeu com voz rouca. "Nesse caso, ajoelhe-se." O estrangeiro fez um movimento que contraiu singularmente suas feições e respondeu: "Isso é o que eu nunca fui capaz de fazer." E quando ele disse essas palavras, elas soaram como o silvo de uma cobra. O pároco, pensando que uma enfermidade estava impedindo esse pobre homem, apenas implorou para que ele se inclinasse um pouco e dissesse ao confiteor. "Impossível", disse o penitente, "eu não estava errado." "O que aconteceu?" perguntou o padre. "Verás." "Teu nome?" "Nenhum." "De onde és?" "De um país que não conheces. Onde o sol não nasce." O bom padre se perguntou se esse não era um daqueles seres pobres que habitam a vizinhança do Polo Norte, um lapão ou um esquimó. Ele sabia que essas regiões terríveis estavam mergulhadas nas trevas materiais e também nas trevas espirituais. Ele se sentiu movido pela compaixão e saboreava antecipadamente a felicidade de salvar uma alma redimida com o sangue de Jesus Cristo. No entanto, uma nuvem misteriosa provavelmente estava nublando sua mente, pois ele não pensou em perguntar se ele havia sido batizado ou se era cristão. Talvez ele também tenha entendido que essas perguntas eram inúteis para um homem que disse que não tinha nome e que não conhecia seu confiteor. Ele então começou a interrogá-lo sobre os 7 pecados capitais, antes de começar o exame das ofensas que atacam os mandamentos de Deus. O estrangeiro confessou esses pecados enormes, tantos assassinatos, tantos roubos, furtos, perjúrios, blasfêmias, impurezas, tantos crimes monstruosos que o padre se apoderou de terror com a ideia de uma consciência tão complexa e exclamou: "Mas, meu pobre irmão, se tiveste 1000 anos de vida, tua confissão seria sincera, dificilmente terias tido tempo para cometer todas essas abominações." "Também vivi mais de 1000 anos", respondeu o estrangeiro, "e ainda não te deitei metade do fardo que pesa sobre mim." "Então quem és tu?" continuou o padre aterrorizado. "Ai!" respondeu o penitente, "um ser infeliz e azarado sem medida, sou um daqueles anjos que caíram com Lúcifer." O padre recuou aterrorizado. "E que fruto esperavas da confissão?" ele disse. "Um muito grande." Notei que a maioria dos que vieram a ti tiveram o peso dos pecados aliviado. Vi pecados muito sérios passarem, pecados muito vergonhosos, e apesar de sua enormidade, quando os absolveste,
vi esses perigos desaparecerem, as almas daqueles que confessaram receberam graça e todas essas pessoas ficaram em boas condições, para possuírem uma eternidade feliz, depois de um pouco de purgatório. A esperança de participar da felicidade deles foi em vão, e eu queria fazer como eles. O bom padre, muito surpreso, disse, e permanece em silêncio. Deus perdoe em arrependimento e humildade, dando-nos o poder de amarrar e soltar. Deus não excluiu ninguém. Com uma palavra de humilde contrição, o mestre perdoou o bandido crucificado ao seu lado. Bem, ele disse, dirigindo-se ao demônio, teu passo é um favor de Deus para ti, mas a absolvição que procuras só tem valor com penitência aceita. Se sinceramente cumprires o que imporei a ti, todas as suas transgressões podem, sem dúvida, receber a absolvição. Ó! Estou pronto, respondeu o demônio, e para provar que nada me parecerá muito difícil, citarei o que respondeste recentemente, nesta mesma diocese, um dos meus companheiros no exílio, a um exorcista que perguntou se ele não se arrependia de seu antigo estado de glória. Imagine para mim as torturas mais terríveis, subo da terra ao céu numa coluna de ferro e fogo, armada de lâminas afiadas por todos os lados, e para tanto recebo um corpo de carne, serei arrastado de cima para baixo nesta coluna. Até o último julgamento, submeto-me a essa tortura para recuperar o céu que perdi. Também aceito essa penitência e, pior ainda, se necessário, para recuperar o céu. O padre, muito comovido e muito edificado, disse para si mesmo, e a esse arrependimento, devemos nos opor à misericórdia. Meu irmão, ele continuou, Deus é cheio de bondade. Não forçarei a terrível expiação que deseja sofrer. Tua boa vontade será a tua purificação, se for sincera. Portanto, terás apenas uma penitência muito suave. Por um ano, em direção ao Oriente, dirás todos os dias, meu Criador e meu Deus, sou miserável e pecador, arrependo-me das minhas ofensas. Perdoa-me, ó Deus. Virgem Maria, intercede por mim. O demônio permaneceu em silêncio. Está bem? Perguntou o padre. Bem, disse o demônio, erguendo a cabeça, a humildade é um castigo que não aceito. Vou procurar outro confessor. E partiu. Aí está, dizem os críticos, uma lenda. E eles entendem por lenda um fato ornamentado e, na maioria das vezes, um fato comprovado. E foi apenas isso. Mas citaremos outro fato, comprovado por certos testemunhos, ele apoiará o que acabamos de ler. Esse fato é retirado da vida autêntica de B. Dominique de Jesus Marie, da Ordem de Carmes, e citado por Guerres, no capítulo 24 do livro 5 de sua obra O Mystique Divine, Naturelle et Diabolique. Um dia, perto de Alcalã, enquanto Dominique estava à mesa, com outros eclesiásticos, com o pároco local, penetrando com seu olhar interior a consciência deste, e vendo que ele era acusado de pecado secretamente, foi ter com ele em particular após a refeição com tanta fé que o padre agradeceu e prometeu se corrigir. Mas Dominique disse a ele que, se ele voltasse a pecar, morreria logo depois. O padre foi embora e, apesar de sua promessa, e ao final de um ano, Dominique foi convidado a fazer sua extrema unção. Assim que entrou na casa do doente, este lhe disse cheio de alegria: Meu pai, vi Nosso Senhor crucificado com meus próprios olhos, e o adorei. Dominique, reconhecendo imediatamente de quem se tratava, viu a ilusão que ele era vítima e disse que não era uma aparição real, mas uma decepção do espírito maligno, que queria destruí-lo. Ao falar assim, de repente viu,
do outro lado da cama e à sua frente, sua própria imagem. O fantasma que se parecia com ele falou com o doente e disse: Meu filho, não se deixe enganar por este padre. O diabo tem muitas maneiras de enganar os homens. Sabe, portanto, bem que Deus, pela aparição que o fortaleceu, Deus quis confirmar em sua graça, mas o diabo, insatisfeito, fez outro plano tomando a forma de Dominique. Sou eu o verdadeiro Dominique, a quem chamaste, que fez tua conversão há 1 ano. Vim para manter-te afastado da tentação. Quem está ali à frente é um demônio, não acredites nas palavras dele, do contrário, serás condenado para sempre. O clérigo, surpreso com uma manobra tão ousada, e logo reconhecendo que, discutindo com o diabo, ele apenas aumentaria a angústia do moribundo, recorreu a um meio de sucesso que lhe parecia infalível. Caindo de joelhos na frente da cama e pegando a mão do doente, cobriu-a com seus beijos, dizendo: Sou verdadeiramente Dominique de Jesus Maria, servo inútil e indigno de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Não sou digno de beijar a mão consagrada que tantas vezes tocou meu divino Salvador, porque eu sou o maior de todos os pecadores. Mas eu me arrependo do fundo do meu coração por todos os meus pecados, peço perdão a Deus e espero obtê-lo por sua misericórdia. Então, voltando-se novamente para o paciente, disse: Agora deixa esse outro que fazer o mesmo, e verás qual de nós é o verdadeiro Dominique. O padre foi educado, ele aceitou o julgamento e disse à aparição que também orasse ao bom Senhor, reconhecesse seus pecados, se arrependesse e pedisse perdão. O fantasma, que era apenas um demônio, estremeceu e chorou. Depende de Deus se arrepender, cabe a Deus pedir perdão, ele é o ofensor. Mas eu, pedir perdão a ele? Nunca. E desapareceu imediatamente. O homem doente, tomado de horror, abraçou o beato Dominique, recebeu os sacramentos de suas mãos e morreu no Senhor.